As pessoas, principalmente muitos pastores, eles não veem, eles não valorizam a questão da solitude, né? Existe uma diferença entre solitude e solitário, né? As pessoas, muitos pastores, eles não valorizam essa questão de buscar a Deus, de ir para Deus e deixar Deus fazer, né? E a gente tem esse legalismo, na verdade não é nem um legalismo, né? É um ativismo. A igreja brasileira hoje ela se move num ativismo muito grande. Qual ativismo? Sempre tá querendo fazer alguma coisa. Hoje se pergunta para as pessoas quando é o próximo culto de oração? Não. Qual é o próximo jejum? Qual que é o próximo dia que nós vamos sentar para meditar na palavra? Não, hoje se pergunta nas igrejas qual é o próximo evento. Qual que é o próximo cantor, qual é o próximo pregador. Então a igreja hoje ela se move muito nesse lugar de ativismo. E aí isso dificulta a operação do espírito. Por quê? Porque a gente quer fazer e não deixar Deus fazer. O pastor ele acha que ele tem que criar métodos e estratégias para encher a igreja. E não adianta você encher a igreja. Você tem que encher as pessoas de Deus. E não encher a igreja. Entende? Se a igreja é o corpo de Cristo, você não tem que lotar um templo. Você tem que encher as pessoas de Deus. Você tem que levar essas pessoas a crescerem, a amadurecer. Ter um trabalho orgânico. Então, muitos pastores, eles fogem dessa prática porque não é uma prática de muito sensacionalismo. Não tem muita coisa interessante. Quem quer ficar orando em línguas o dia todo? Qual que é a graça? Você tá no banco e tá orando em línguas? Você tá lavando roupa e orando em línguas? Qual que é a graça de você tá no trânsito e tá orando em línguas? Não tem. Principalmente para nós que somos do meio pentecostal. A gente quer movimento, a gente quer sensação. A gente é muito almático e principalmente não tá sentindo nada. A maioria das pessoas que eu conheço e que eu já ministrei, 80% tem problema com isso. Elas têm problema com essa questão de não sentir nada. Elas falam, mas eu não tô sentindo nada. Mas nada tá acontecendo. Elas querem sentimento. Então, a mente natural, ela é terrível. Por quê? Porque se a gente não transformar a nossa mente, a gente nunca vai compreender a vontade de Deus. Então, os pastores hoje, eles não querem levar a igreja para um amadurecimento. Eles querem levar a igreja para um enchimento. Para o inchamento. Inchamento. E aí o que acontece? Pessoas vazias. Problemas atrás de problemas. Pastores que estão morrendo, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Cheio de doenças emocionais. Casamentos destruídos, por quê? Porque está ensinando as pessoas a depender dele. E o homem não aguenta a glória de Deus. O homem não suporta ser glorificado. Então, a questão da religiosidade é a que mais pega também. Porque, mesmo que isso foi já ensinado e está sendo ensinado por muitos homens de Deus, a religiosidade é terrível, gente. Por quê? Porque você vai falar, eu não concordo com isso, não. Porque eu não aprendi assim. Você pode ensinar na palavra. Mas não aprendi desse jeito, não. Isso aí é heresia, não é de Deus, não. Você pode mostrar na Bíblia. As pessoas não acreditam. Elas falam, isso aí é conversa fiada. Então, o que falta para nós? Qual que é o meu apelo hoje para os ministros da vida no Espírito? Para todos os que pregam essa visão, né, que creem e pregam oração em línguas. São 3. Eu tenho 3 conselhos para todos. Primeiro, vida de integridade. Porque muito mais do que as palavras, a sua vida ela tem que ser o resultado daquilo que você crê. Não tem uma boa pregação, seja a pregação. Primeiro, integridade é tudo. Você nunca vai ter um ministério bem sucedido, você nunca vai ser um grande homem de Deus com uma vida manchada de pecado e erros e uma bagunça. Não. Seja um homem correto diante de Deus, que vive a palavra. Porque se você vive a palavra, você está protegido pela mão do Senhor. Um crente que não anda na palavra, ele só está debaixo da misericórdia. Então, primeiro, tenha uma vida de integridade. Segundo, realmente tenha uma vida de oração. Porque hoje em dia o que eu mais vejo é pessoas pregando, pastor Ariston, sobre oração em línguas. Mas o povo não ora. Pastor, você está julgando as pessoas? O próprio que está pregando. Muitos. Por quê? Não tem como misturar lei e graça.
Não tem como colocar vinho novo em odre velho. Ou é ou não é. Não tem como ser morno. Ou você é frio ou você é quente. Eu vejo muita gente pregando vida no espírito, mas pregando um monte de bobagem por aí. Um monte de besteira. Nós vamos entrar aqui na questão da batalha espiritual, né? Eu vejo pessoas subindo no monte, levando cajado de 2 metros, 3 metros, e brigando, balançando o cajado no mato, em cima, sabe, no monte, falando que tá em batalha espiritual. Isso é engano, querido. Travando guerras espirituais. Isso é engano. Nossa luta não é física, é espiritual. Então eu vejo muitas pessoas hoje pregando vida no espírito, mas cheio de enganos. A pregação misturada. Não é uma pregação pura. E não tem como beber. Ó, não tem como beber do espírito. E a água está contaminada. Não tem como eu pregar a vida no espírito e pregar lei, religiosidade. Então, é o que eu apelo para muitos ministros, orem de verdade. Mergulhem em Deus de verdade. Para a desconstrução aqui na sua mente acontecer. Então, orem muito, porque esse é o perigo. A oração em línguas não pode virar moda. Hoje está crescendo muito, né, no YouTube essa questão da oração em línguas. Se você jogar no YouTube, você vai ver que existe um crescimento muito grande. Mas é que tem que ser o crescimento prático, né? É. Assim, não um crescimento teórico, né? Que às vezes a pessoa sabe, eu prego muito no pé disso. Eu vou falar, não adianta saber sobre a oração em línguas para o pessoal que acompanha. Você sabe e não põe em prática, não vai adiantar. Quantas pessoas você conhece, e eu conheço, que decorou a vida do Espírito? Eu conheço pessoas, pastor, que decorou tudo. Você sabe melhor do que eu. Não Ixi, tem gente que eu conheço que fala o livro do Dave Robertson, as cartas, conhece o pessoal lá do Ouvir e Crer, do Verbo da Vida, do Mevan, decorou tudo. Ele decorou, mas ele não prega. A vida dele não é uma verdade. Então, mas você falou, faltou um terceiro ponto aí. Aí eu vou falar. Que o terceiro ponto é o quê? Primeiro, vida de integridade. A gente precisa viver essa vida de integridade, né? Para que a nossa vida tenha um resultado de poder. Segundo, a gente precisa mergulhar na oração. Não orar, ser casa. Não orar, mas viver uma vida de oração. Viver intensamente mergulhado. Para que a gente possa receber do Espírito a verdadeira palavra, né? E a terceira coisa que eu posso dizer é o quê? Anseie pelo poder. Anseie pelos milagres. Porque foi Jesus que disse: esses sinais seguirão os que creem. Depois da mensagem, tem que ter poder. Anseie buscar o poder de Deus. Ore pelos enfermos, expulse os demônios. Hoje é muito difícil ver libertação na igreja. Hoje as pessoas falam, você quer uma libertação? Aí vai na igreja específica. Ah, quer milagre? Vai lá na outra igreja lá específica. As pessoas, elas não estão mais não estão vendo isso. Hoje, existe uma incredulidade muito grande no Brasil. Até o povo de Deus está incrédulo. Mas por que o povo está incrédulo? Primeiro, porque o povo não medita na palavra. Segundo, porque não tem milagre. Aí quando acontece, pergunta, será que é de Deus? Então, as pessoas hoje, você chama, quem quer ser curado? Às vezes a pessoa está com a enfermidade, pastor. Lá no banco sentada. E não vem receber oração. De tanta incredulidade. E o terceiro conselho é, busque o poder de Deus. Busque andar no amor de Deus. Porque a chave do poder é o amor. Quanto mais amor, mais poder eu tenho. Deus não vai entregar um poder na sua mão para você matar pessoas. Deus vai entregar um poder na sua mão para você transformar vidas. E como que eu opero numa unção mais forte de cura? No amor, na compaixão. Porque não tem como eu orar por cura e não sentir a dor do outro. Você que é ministro de cura, ou você que já orou por cura, você sabe. A cura que tem resultado é aquela que primeiro você tem compaixão. Você teve compaixão da pessoa. Você sentiu a dor dela. Você clama por ela, o milagre acontece na hora. Então, anseie isso. Buscar o amor de Deus. Buscar andar nesse poder que vai transformar a sua vida e a vida de pessoas. Irmãos, Aleluia. Glória a Deus. Ó, vai pegando a chave aí, muita chave, muito conteúdo aí pra você. Então, se você não curtiu ainda, tem gente que assiste algo
algo tremendo aí e não dá o like. Para que serve o like? Só para você entender. O like é o YouTube ver que o conteúdo é relevante e ele mesmo divulga para outras pessoas. Você ajuda um programa desse, ou qualquer programa que você está assistindo no YouTube, curtindo e comentário. Comentário também ajuda também. Então comenta aí, pergunte, dê um oi, fala que é uma benção. Mas eu queria também falar, você que está buscando o batismo com o Espírito Santo, no final, eu vou pedir para o pastor Júnior, assim como ele fez no primeiro programa que ele participou, está orando pelo batismo com o Espírito Santo. Ou você ser renovado, Deus te dá uma força. Então fica aí até o final, que você vai receber essa oração. E se você sabe alguém está buscando o batismo, envia já esse vídeo para essa pessoa. Pode continuar, pastor. Bom, vamos lá. O segundo benefício, perdão, o quinto benefício, né? Engraçado que eu listei aqui esses benefícios por ordem de experiência. Sua? Comecei a orar em línguas, a primeira coisa foi a purificação e a mortificação. A segunda coisa foi a revelação do meu chamado. A terceira coisa, eu comecei a aprender a orar de forma sobrenatural através da intercessão. A quarta coisa, a edificação pessoal, né, que começou a operar na minha vida. E o engraçado dessa edificação pessoal, já para fechar ela, é o que? Como você vai crescendo em Deus, a sua fé vai crescendo, coisas que hoje são grandes e te controlam, no passado não te controla, no futuro não vai te controlar mais. Com os anos passando, pastor, sabe o que eu percebi? Que pecados que eu não conseguia vencer no início, hoje eu penso e falo, nossa, mas como que eu tava preso nisso? Porque de tanto que eu fui edificado, eu cresci. O problema foi diminuindo e eu fui crescendo. Sabe? Então, a edificação pessoal é isso. É um crescimento que vai acontecendo e esse crescimento que acontece, problemas, circunstância, pecados, fraquezas, coisas, emoções, coisas que me controlavam no passado, ou que me controlam, coisas que me controlam hoje, quer dizer, já não me controlam mais daqui a um tempo, se eu não parar de orar. Ou coisas que me controlavam no passado já não me controlam mais. Entende? Então, olha que interessante. O processo do crescimento espiritual, do crescimento da fé. O quinto passo foi a revelação da palavra. O Espírito Santo, à medida que eu fui orando em línguas todos os dias, hora após hora, né? Você que está nos assistindo, escreve aí, hora após hora. O que é o hora após hora? É orar em todo o tempo. Efésios 6:18. Quando eu fui orando hora após hora... Quem criou essa frase foi o pastor David? Foi o pastor David Robertson. Hora após hora. Muitas pessoas vão me criticar, mas eu tenho esse costume, né? É que eu tirei aqui agora, porque a gente tá gravando, né? Mas eu tenho um reloginho de cronômetro, ó. Tá aqui meu relógio. Né? Ele tá zerado. Não orou nada hoje. Eu zerei antes de nós começarmos. Eu dei uma zerada nele antes de nós começarmos. Mas eu tenho um reloginho de cronômetro. Muita gente vai falar, isso aí é religião. Mas você explica que tem gente que não sabe o que é isso. Por quê? O que é o relógio de cronômetro? É uma forma de você se disciplinar. Exemplo. Você tá na fila do banco. Não tem ninguém perto de você. Eu coloco o relógio e começo. Sempre quando começa a orar em línguas, liga. Sim. Aí quando eu vou falar, eu paro. O que é isso? Disciplina. Muita gente não concorda. Mas você não vai pra academia segunda, terça e sexta? Segunda, quinta e sábado? Você não vai lá, hoje é peito, hoje é costa, hoje é bíceps, hoje é tríceps. Você não todo dia não tem uma disciplina de método, de livro. Vou ler tal livro, tal mês, tal semana eu vou ler esse. Ou hoje eu vou ler 5 capítulos desse, 2 capítulos daquele. Você não tem uma disciplina pra tudo. Por que não disciplina espiritual? E o que acontece? O relógio, ele vai te ajudar você o quê? A sempre se manter lembrando. Eu preciso orar. O relógio vai te dar essa consciência de oração. Então você está no dia a dia, na correria. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, que aquele que ora em línguas, a mente fica infrutífera, a mente não pensa em nada. Então,
Eu tô orando em línguas, eu tô no banco. Eu tô orando em línguas, eu tô dirigindo o carro. Eu tô orando em línguas, eu tô na faculdade. Eu tô orando em línguas, eu tô na... Enfim, qualquer lugar que você vai. Eu acabei de voltar da Bahia. Tava na Bahia, lá, fazendo a obra de Deus, né? 32 horas dirigindo. Como foi essas 32 horas? Coloquei lá o rádio e fui lá fazer uma missão na Bahia. Acabei de chegar, tem 2 dias. E eu tô aqui. De lá até aqui, orando em línguas. E o relógio é isso. O relógio é a disciplina. É lei? Não é lei. Sim. É regra? Não é regra. E é bom para um alvo, né? Igual eu já falei no canal, a pessoa tem um alvo de orar 3 horas, ele vai saber. Ele vai saber. Você quer orar às 3 horas, de vez você tá trancado dentro do quarto, que é importante você orar a sós com Deus, mas você tá no dia a dia, correria, você tem a disciplina, você tem algo que tá te lembrando. Então muita gente não aceita isso. Por quê? Porque falar é regra. Ah, isso aí é coisa da lei. Não é lei, gente. É disciplina. Lê o livro de Provérbios, do capítulo 1 até o 31. Lê o livro de Provérbios. E grifa a palavra disciplina. E depois você me conta quantas vezes a palavra disciplina vai aparecer. Porque se você não sabe disso, o livro de Salomão fala da sabedoria. E quem que é a sabedoria que Salomão prega? Cristo. A própria sabedoria nos ensina a disciplina. Não nos ensina a regra, a disciplina. Eu vou orar para ter. Não, não é isso. É uma forma de eu me manter focado, de me manter ali, como eu posso dizer, me manter empenhado. Entende? De me manter empenhado. E quando eu não uso o relógio cronômetro, eu me sinto estranho. Por quê? Porque toda hora eu vou olhar pro meu braço e eu vou lembrar do relógio. Tem que orar. Então, sempre eu tô me relembrando. Então, essa aí é a frase hora após hora, né? Então, você que ora, hora após hora. O que vai acontecer com você? O quinto benefício é a revelação da palavra, né? É a revelação da palavra. O que é isso? Quando você começa a orar em línguas, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que aquele que fala em línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, porque em espírito fala mistérios. O que são esses mistérios? Esses mistérios são segredos escondidos. Algo escondido que não é óbvio ao entendimento. Então, quanto mais você orar em línguas, mais mistério você puxa para dentro do teu espírito. Entendeu? Então, a oração em línguas, ela é o quê? A oração em outras línguas, ela faz um download da mente de Cristo para minha mente espiritual. Ela é como se ela puxasse, sabe? É um download. Eu lembro que tinha, há mais ou menos, acho que uns 8 anos atrás, né? Eu ganhei um computador e eu ficava baixando músicas nesse computador, baixando vídeo, né? Eu gostava de ficar fuçando no YouTube, baixando um monte de coisa. E às vezes tinha uns downloads que demorava. Tinha uns downloads que demoravam umas meia hora para baixar. Mas você via aquele download sendo puxado pro arquivo ali do computador. É a mesma coisa a oração em línguas. Ela tá puxando a sabedoria em Deus, a revelação para dentro do teu espírito. E aí, pastor, precisa da interpretação. Precisa da... Se é mistério, qual que é a revelação? Como que eu vou ter a revelação? Meditando na palavra. Eu vou começar a ler a palavra, ler a palavra vai começar a ganhar vida. Entendimentos vão começar a ser produzidos para quê? Para gerar na minha mente a mente de Cristo. Esse dia eu estava meditando, foi no domingo, eu estava meditando no livro de Esther. E Esther é muito interessante, porque a rainha Esther, ela foi colocada dentro daquele palácio para um objetivo. Ela foi escolhida pelo rei. Mas o objetivo pode ser natural, mas na verdade era espiritual. E o objetivo era para trazer livramento para o povo judeu. A Bíblia fala que Mardoqueu estava na porta do templo, do palácio. Mardoqueu estava clamando ali, né, implorando para ela, fazendo intercessão para ela, para que ela levasse ao rei, né,
o que Naamã estava arquitetando contra o povo de Deus. Então, Amã, ele estava arquitetando uma destruição do povo de Deus, mas quando Mardoqueu soube disso, ele foi falar para a rainha Esther. E a rainha Esther fez intercessão ao rei. Qual que é a simbologia de tudo isso? Amã é o diabo, que está sempre tramando contra o povo de Deus. Mardoqueu é quem? O Espírito Santo. Ele sabe dos planos do diabo. Quem que é Esther? A igreja, eu e você. Quem que é o rei? Deus. A rainha Esther sabia o que estava acontecendo? Não. Não. Mas ela foi o quê? Informada. É a mesma coisa que acontece com nós. O Espírito Santo, ele vai produzir intercessão do Espírito Santo para o meu espírito, para Deus. Então, por isso que a oração em línguas, nós vamos ver isso aqui. A oração direta é a oração perfeita. Por quê? Porque eu estou orando conselhos do Espírito, entendimento, sabedoria, revelação. Eu estou orando coisas que nem eu imagino do meu espírito para Deus. Aí eu te pergunto, o Espírito Santo não podia ir direto falar com Deus? O Espírito Santo não pode ir direto falar com Deus? O Mardoqueu não podia ir direto falar com Deus? Mas por que o Mardoqueu não podia ir direto falar com o rei? Mas por que não foi direto falar com ele, ao invés de falar com a rainha? Por que o Espírito Santo não fala direto com Deus, ao invés de primeiro comunicar a nós, ao nosso espírito, para levar para Deus? Por quê? Porque, entenda, a única pessoa que tem legalidade de operar na Terra, a autoridade de liberar autorização na Terra, somos nós. Não tem como. O diabo, ele não opera aqui sem a nossa autorização. E nem Deus. Por isso que ele deu a Terra aos filhos dos homens. Então, para Deus operar aqui, ele precisa da nossa autorização. Por isso que antes de Deus fazer uma coisa, ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos. E quem? Aos profetas. Profetas. Então isso é muito forte, porque as pessoas falam assim, Deus pode fazer o que ele quiser. Sim, mas Deus primeiro quer usar a sua boca. Ele quer primeiro passar por você. Ele tem que ter uma legalidade para passar aqui. Entendeu? Ele tem que ter uma legalidade para operar aqui. Por que Deus não podia destruir o pecado? Porque ele precisava de uma legalidade para destruir o pecado na carne. Porque o pecado era foi uma desobediência que aconteceu, só que foi um pecado espiritual que aconteceu, mas trouxe efeito na carne. Não dava para consertar o erro espiritual, mas dava para consertar a carne. Primeiro, na morte, que aí destrói o pecado, e segundo, enviando o filho dele. Então ele teve que enviar o filho dele, matar o pecado na carne, para destruir o pecado, através da crucificação. Então Deus só pode operar na terra mediante a ligação humana. Então, para Deus operar, para destruir o pecado, ele enviou Jesus. Para Deus operar na minha vida, ele me deu minha boca. Então o Espírito Santo faz intercessão no meu espírito para Deus. Então, você vai começar a meditar na palavra e esses textos vai começar a fazer sentido para você. Tá claro? Vem a revelação do texto, né? A revelação. Às vezes você já leu o texto, isso já aconteceu muitas vezes comigo, um texto que você já ouviu pregação, você mesmo já pregou, no caso que eu sou pregador, né? Já ensinei, mas de repente você está lendo aquele texto conhecido e de repente, puf, você fala, eu tenho isso aqui, eu não vi isso. Algo que você já ouviu, algo que você já ensinou e você vê algo novo ali, porque o Espírito Santo trouxe Sim. revelação. Acho que o pastor Luciano Subirá, eu sei que certo o nome dele, Subirá, sim. Ele tem acho que um livro falando disso, é Palavra Revelada. Mas esse termo, Palavra Revelada, tem a ver com o pastor Dave Hoffs também, que ele falava do Espírito de revelação. E eu falo isso para os irmãos, quanto mais você orar em línguas, mais você entra nessa dimensão da revelação. E o próprio Espírito de Deus que inspirou todos os autores da Bíblia, ele pode inspirar você a entender o que está escrito. Então, juntando a oração em línguas, a meditação é fundamental. Porque eu vejo muita gente que fala que ora em línguas, ora muito em línguas. E eu não consigo entender como que você ora muito em línguas
e o Espírito Santo não te leva para a palavra. Eu não consigo entender isso. Te levou você para a palavra? Levou. Porque é igual a água. A oração em línguas é a água no corpo humano. Entenda algo. Um dia eu percebi que toda vez que quando eu acordava, eu tomava água, eu sentia o quê? Fome. Eu começava a tomar muita água de manhã e eu não comia nada. E eu sentia muita fome. E aí um dia eu fui estudar a fisiologia da água no corpo humano, né? O corpo humano, a fisiologia do corpo humano em relação à água. E aí o que acontece? Quando você toma água, né, assim que você acorda e toma bastante água, o seu corpo começa a funcionar. Os seus órgãos começam a funcionar. Porque ele estava parado, estava descansando. Por isso que dá fome. É a mesma coisa no espírito. Quando você começar a orar em línguas, o Espírito Santo vai te dar fome para a palavra. Por quê? Porque se o que eu oro em línguas é códigos, a palavra descodifica. Entendeu? A palavra descodifica. Então você vai começar a meditar na palavra e você vai pegar um exemplo, o livro ali de Juízes. Você vai ver a história de Sansão e Dalila. Quem é Sansão? Sou eu. Meu espírito. Quem é Dalila? A minha alma, as minhas emoções. A minha alma sempre vai querer negociar com o meu espírito. Não ora hoje não. No jejum não, porque sábado tem um churrasco. A alma, as emoções, sempre vai querer negociar com o espírito. E acontece o quê? Quando a alma negocia com o espírito, chega uma hora que o Espírito Santo faz o quê? O espírito, perdão, dentro de nós faz o quê? Perde as forças. Por quê? Porque está negociando com a alma. Então a gente não pode negociar com a alma. Dalila é a alma. E aí entenda, quem que operava por trás de Dalila? Os inimigos de Sansão. Quem que opera através de emoções doentias, pensamentos controversos? Quem que está operando por trás? A carne. E quem que opera através da carne? O diabo. Então, Sansão é esse lugar no espírito que não pode ser negociado. Por isso que ele é separado. Por isso que ele é santificado. Ele é nazireu. Então, isso é muito interessante, porque você vai começar a meditar na palavra e o Espírito Santo vai começar a abrir para você entendimento da palavra. Exemplo, sobre Pedro. Olha que interessante. Pedro perguntou para o Senhor, Senhor, estão questionando nós aí, dizendo que você não paga imposto. E aí Jesus disse assim, então, já que estão falando que eu não pago imposto, vai lá no rio e joga pedra. Perdão, vai lá no rio lá e joga uma varinha de pescar. Olha que interessante isso aqui, né? Porque isso aqui é ilógico. Como que Jesus está falando sobre essa questão de imposto e ele manda Pedro para a beira do rio para pescar? O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas olha que interessante. Quando Pedro foi pescar, o que saiu da boca do peixe? Uma moeda. E aí, olha que interessante. O que tem a ver tudo isso? A provisão sai da boca do peixe. O que o crente é comparado na Bíblia? Ao peixe. Você não foi pescado? Você não é um peixe? Que é separado? O reino de Deus é comparado a uma grande pesca? Eu e você somos um peixe, comparado no Evangelho. E o que Jesus está querendo dizer ali? A provisão que os filhos precisam não está no bolso, está na boca. O dinheiro não sai do bolso, meu irmão. O dinheiro sai da sua boca. É por isso que tem que chamar ele. É por isso que tem que mandar, vem. E ele vai vir. Porque é o poder da palavra. Ih, declaração positiva. O povo vai bicatar na internet. Irmão, faz o que você quiser. Eu creio no que a palavra fala. Ele disse, aquele que chama a existência as coisas que não são como se já existem. E que fé é essa? A do tipo de Deus. E eu tenho ela. O mesmo poder e autoridade que Deus concedeu a Jesus, ele concedeu para a igreja na terra. Para a igreja operar. Você é louco, pastor? Que heresia é essa? Foi Jesus que disse, eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpião. Tá vendo, pastor? Mas é serpente e escorpião. Então, mas quem que segura o dinheiro? Não é o espírito de miséria? Não é o diabo que segura o seu dinheiro? Por quê? Porque se você for um cara próspero, abençoado, você vai ofertar no reino de Deus. E é o que ele menos quer. Então o que ele faz? Segura o teu dinheiro.
Agora, quando você manda ele soltar o seu dinheiro, ele tem que soltar. E aí você manda o dinheiro vir. Então a provisão não tá no teu bolso, tá na tua boca. Então quando você começar a meditar na palavra, você vai entrar nesse lugar. Que lugar? Você vai começar a receber a interpretação de tudo que você tá orando. Eita, aleluia. Amém? Você ia falar da noiva aí, que tem a ver com oração em línguas? Vamos falar sobre ela então? Vamos lá. Vamos falar que não sei se... Dependendo do tempo. As coisas ocultas pertencem ao Senhor. Deuteronômio 29, 29. Mas as reveladas pertencem aos filhos de Deus. O que é isso? É Deus nos ensinando que Ele quer nos revelar o que está em oculto. Amém? É Deus nos ensinando pela palavra que a revelação pertence a nós. E é por isso que a gente precisa orar muito em línguas. Orar em línguas e meditar. E meditar na palavra. Muito. Quanto mais você ora, mais você tem que meditar. Porque é a mesma coisa. Um exemplo. De 0 a 100. Quando você ora em línguas, você usufrui 40% dos benefícios. Só ora em línguas. Mas para você usufruir 100%, você tem que meditar. Amém? Aí completa. Por isso que os apóstolos falam assim, não vamos deixar... Eles falam assim, vamos estabelecer os diáconos, porque nós vamos continuar no ministério da palavra e da oração. E da oração. Qual que é o segredo de Paulo? Ele disse, dou graças a Deus porque eu oro muito em línguas, mais do que todos vocês. Aí todo mundo pega isso. O apóstolo Paulo ora muito em línguas. Então, mas eu conheço muita gente que ora em línguas. Mergulhou, mas não ficou. Por quê? Porque é a casa na rocha. Um construiu, o outro fundou nos alicerces. Qual que é a diferença da casa na rocha e na casa na areia? A casa na areia, a pessoa só construiu. A casa na rocha, ele cavou o fundamento. É a mesma coisa, a oração em línguas é a palavra. O crente que só ora em línguas, ele constrói a casa na areia. O vento bate, ele cai. Porque não tem fundamento. Porque o único fundamento é a palavra. Por isso que ele constrói na rocha. Outro exemplo do apóstolo Paulo, quando ele estava diante de Félix, se eu não me engano. Ele começou a pregar para Félix. Félix falou para ele assim, Paulo, chega. As muitas letras estão te levando à loucura. Qual que é o segredo disso? Qual que é o segredo disso do apóstolo Paulo? Ele era um homem que orava, mas ele era um homem que lia muito, que meditava muito. Ele era um homem que conhecia muito a palavra, que era o Velho Testamento. Ao ponto que quando ele está prestes a morrer, ele pede para Timóteo levar o que para ele? Os pergaminhos e os livros, que ele queria ler. Então não adianta, os dois têm que caminhar junto. A matéria, a matéria é a manifestação, entende? Antes de ter a manifestação, que é a oração em línguas, tem que ter a matéria, que é a palavra. Deus não fez nada sem a palavra. Deus não vai poder construir nada no seu espírito se não tiver revelado, se não tiver a palavra. Né? Enfim, eu ia ficar mais umas 2 horas falando sobre isso. Mas vamos falar aqui sobre a minha noiva, né? Porque senão vai ter problema, talvez. Ela vai puxar minhas orelhas. Esse é um dos benefícios da oração em línguas. Oração direta com Deus. Ou o alinhamento da vontade de Deus. Quando você começar a orar em outras línguas, a Bíblia fala que você não fala a homens. A Bíblia fala que você fala a Deus. E existem 7 tipos de oração no Novo Testamento. 7 tipos de oração. Oração de ações de graça, oração de consagração, oração de intercessão, oração da fé, oração no Espírito. Enfim, existem vários tipos de oração no Novo Testamento. Porém, a única oração que ela é classificada, que eu falo direto com Deus, é a oração em línguas. Aí muitas pessoas perguntam, então as outras orações eu estou orando em vão, não estou orando? Não é. É que as outras orações precisam de regras, se assim eu posso dizer, de um modelo para ser respondida. Primeiro, 1 João capítulo 5. Deus só responde o que é da vontade dele. Então, eu conheço a vontade de Deus para minha vida? 100%? Não. Eu sei o que Deus ele quer sobre todas as áreas da minha vida? Sobre o meu futuro? Não, eu não tenho essa ciência. Então, muita coisa eu vou orar a partir do que eu penso, quero e acho. É o que Deus quer? Não. Então ele não vai fazer. Agora, a oração em línguas é a vontade de Deus 100% ou não é? É. Com certeza.
Por quê? Porque a Bíblia fala o quê? Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Que nós não sabemos orar como convém. Olha que interessante, pastor. A Bíblia fala que eu não sei orar como convém. Se a Bíblia fala que eu não sei orar como convém, por que que ainda eu tô caindo na tentação de querer orar em português? Ao invés de orar em línguas e orar a palavra. Eu parei. Gente, já tem muitos anos, que eu não falo para Deus, Senhor, eu quero desistir, eu não aguento mais. Nas minhas orações de tribulações. Faz muitos anos. Por quê? Porque eu parei de orar meu entendimento. Porque se eu for olhar pro lado natural, as provações, eu não vou aguentar, não vou suportar. Mas pelo lado espiritual, é Deus me fortalecendo, me amadurecendo. É Deus me levando ao crescimento espiritual. É Deus me preparando para a colheita. Então a gente não sabe orar da forma certa. A gente não sabe o que tem no futuro. O dia de amanhã, a gente não sabe. Mas o Espírito Santo, ele ora por nós o que é a vontade de Deus. Então se a Bíblia fala que é para mim parar de meditar na terra, parar de ficar pensando nas coisas da terra e começar a pensar nas coisas do alto, onde minha vida está escondida em Deus, então existe um lugar em Deus que a minha vida está lá. E eu preciso acessar o que Deus tem para mim. E eu não tem como eu acessar isso se não for orando em línguas. Então, pastor, com quem eu vou casar? Não sei, você tem que orar em línguas. Pastor, qual emprego que eu vou? Não sei, você vai orar em línguas. Pastor, que faculdade eu vou fazer? Não sei, você tem que orar. Vá orar. Então a oração em línguas é isso. Porque por muitos anos eu estive orando em línguas e esperando em Deus uma esposa. Uma mulher de Deus. E hoje Deus trouxe a mulher de Deus na minha vida. É resposta? Com certeza. Resposta 100%. Ela vai estar me assistindo agora, a Laís, né? Laís Batista. Minha futura esposa, nós já vamos casar em breve. E esse ano. Esse ano, em nome de Jesus. Amém. E é a vontade de Deus pra minha vida. Então, por muito tempo, eu estive preso num relacionamento que não era a vontade de Deus pra mim. E eu ficava lutando naquele relacionamento, lutando, para tentar fazer certo. É igual um pastor que tá casado com a igreja. E com a igreja errada. Um pastor que não é pastor, tá casado com a igreja errada. Ele tá brigando pra igreja crescer e a igreja não vai pra frente, porque ele não é chamado naquilo. É igual uma pessoa que tem um negócio, tá lutando. Será que Deus mandou você fazer esse negócio mesmo? Então, quando você começar a orar em línguas, você não vai ter essa preocupação. Por quê? Porque o Espírito Santo vai falar diretamente com Deus o que você precisa. E olha que interessante. Por muitas vezes na minha vida eu questionava, Senhor, cadê minha esposa? Cadê minha esposa? Ela veio na hora certa. Por quê? Porque no tempo que foi da maturidade, no tempo de entrar no apostolado, no tempo de começar a fundar outras igrejas, que agora nós vamos partir para a segunda igreja, chegou a pessoa certa. Que tem o mesmo chamado, que tem a mesma visão, que tem o mesmo coração. Então, é isso. E eu agradeço muito a Deus por ele ter me entregado a Laís, né? A minha futura esposa, minha noiva, porque é uma mulher de Deus. Os meus sogros são homens, é um homem e uma mulher de Deus. E tô feliz, né? Acho que os pastores amigos meus não aguentam mais me ver na internet postando a minha foto feliz, né? Eu tava na Bahia esses dias, já postando foto, todo feliz. E os pastores aí, tá apaixonado, tô. Porque quando é de Deus, as coisas têm paz. Quando é de Deus, tem alegria. Quando é de Deus, você vê as coisas fluindo. Então, é isso que nós precisamos entender. Que nós precisamos abrir mão da nossa vontade. Pastor, o que eu vejo de gente pregando de vida no Espírito, mas não tem renúncia. Não adianta. Pastor, vida no Espírito é renúncia. Renúncia do quê? Do meu eu. Da minha vontade, do meu querer. O povo não entende a renúncia. O povo não entende que tem que abrir mão das vontades. As pessoas não entendem que tem que parar de crer no que acredita, parar de crer no que sente, parar de crer no que quer e começar a crer na palavra de Deus. Ah, é dor de cabeça. Irmão, para de crer na dor de cabeça e começa a crer na cura. Ah, não sei o quê. Para de crer no problema e creia na palavra de Deus. A renúncia é essa. Todos os dias eu tenho que parar de crer no que eu sinto e tenho que crer naquilo que Deus já declarou sobre mim na tua palavra.
Então, a oração em outras línguas é a oração direta com Deus, é a oração perfeita, é a oração que nos alinha com a vontade de Deus, porque a Bíblia diz o seguinte, que está escrito, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao 11, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Olha o poder do Espírito nos revelar o que está oculto em Deus. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda até as profundezas de Deus. Se o Espírito de Deus sabe a profundeza de Deus, o meu Espírito, ele sabe de coisas que nem eu sei. Olha a importância de orar no Espírito. Porque o meu Espírito, a Bíblia vai dizendo, por qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo. O Espírito Santo está em Deus? Não, está em mim. E se o Espírito está em mim, ele vai me mostrar coisas em Deus que o meu Espírito não sabe e nem eu sei. É forte. Glória a Deus, você que está sendo abençoado, prepara aí. Acho que vai ter que ter outro programa para o Pastor Júnior. O Pastor Júnior tem bastante conteúdo. Você vê que ele ora em língua e medita na palavra. Se não falar quase 2 horas. É bastante conteúdo. Que gente que medita na palavra, ora em línguas. E apaixonado por Deus. Então, Pastor Júnior, como nós falamos, queria que você fizesse essa oração do batismo, mas antes de você orar por batismo, renovo e o que o Espírito Santo colocar no seu coração, você falar suas redes sociais e o Instagram, o canal. O canal, ele disse que vai começar a colocar coisa agora que ainda não está meio parado, mas fala suas redes sociais e depois orar por essas pessoas que estão querendo um renovo, um batismo, ou que também Deus pode até curar nessa oração também. Amém. Gente, seguinte, eu só queria falar os 12 benefícios, já que não vai dar, né, pastor? Mas os 12 benefícios é o seguinte: primeiro, purificação e mortificação. Segundo, revelação do meu chamado. Terceiro, intercessão sobrenatural. Quarto, edificação pessoal. Quinto, revelação da palavra. Sexto, bloqueador dos falsos ensinos. Quanto mais você orar em línguas, mais os ensinos falsos, você não vai conseguir isso, ouvir nem suportar. 7, oração direta com Deus, que é o alinhamento da vontade do homem com a vontade de Deus. 8, auxílio poderoso, né, na batalha espiritual. Você que tá passando uma guerra aí, vai orar em línguas pra você ver, se você não sai dela rapidinho. Edificação da fé, né. 10º, refrigério sobrenatural. Entenda, o descanso de Deus não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma coisa, o descanso de Deus é outra. O descanso é uma força sobrenatural do teu espírito que leva a sua alma e o seu corpo para o refrigério. O descanso de Deus é tão forte que até o teu corpo consegue descansar, receber o refrigério sobrenatural. A paz opera no espírito e conquista a alma. Mas o descanso conquista o espírito, se desenvolve no espírito, mas conquista a alma e manifesta-se no corpo. Então tem vezes que eu estou em batalha espiritual, eu vou orar em línguas, eu recebo um descanso tão grande que até o meu corpo tá leve. O que é o descanso? Não é esquecer o que é o descanso? O descanso é você se desligar do problema a tal ponto que ele não existe mais. Você nem lembra mais dele. Nem sei. Não fica pensando. A gente fala assim, eu tô em paz, mas tá lá com o coração e a mente preocupado. Não, o descanso não. O descanso é mais profundo. É aquele lugar onde você nem lembra mais. Então, o 10º, refrigério sobrenatural. O 6º, perfeito louvor, né? Cantar em línguas é sobrenatural. E o 12, né? Que é poderoso, né? Também, que é o 12 aqui, que é a questão do ser guiado pelo Espírito, né? Que eu marquei aqui, ser guiado pelo Espírito. É a sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Amém? Então, tem mais outros ainda. Amém? Pastor Arisson, muito obrigado. Só falou a metade, né? Falei a metade. Pastor Arisson, muito obrigado pela oportunidade. Você que quer me acompanhar nas redes sociais, posso passar meu número de telefone?
Pode. Meu número de telefone é, você que é de São Paulo ou você que é fora, DDD 11 9 3710 6994. Pode me chamar no WhatsApp, porque esse meu WhatsApp é pastoral. Pode me chamar, me ligar, nós vamos conversar. 11 9 3710 6994. Eu tenho um grupo de treinamento, você quer ser treinado por mim, pela minha equipe, entre em contato comigo, eu vou te colocar no nosso grupo de treinamento, mas é treinamento de vida no espírito, amém? Então se quiser entrar lá, pode entrar lá. O meu canal no Instagram é @pastorpr Júnior Nogueira _. O Júnior é com 2 N e o Y. A minha noiva fala assim, você é meio gourmet, né? Gourmetizou até o Júnior, né? Então é PR Júnior com 2 N e o Y Nogueira _. Acha eu lá no Instagram e o YouTube também é a mesma coisa. PR Júnior Nogueira _. Você vai achar lá. Amém. Olha aí. Vamos orar. Amém? Creia nisso. É uma promessa para os filhos. Se você é filho, está disponível. Então, se você puder, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo na tua mesa. Muito obrigado por aqueles que estão nos ouvindo e por aqueles que irão nos ouvir futuramente. Eu quero orar agora, Pai, para que o Senhor derrame o teu espírito sobre essas pessoas. Obrigado, Pai, porque a tua palavra ela não falha e ela funciona. Eu quero declarar sobre você agora, você que está me escutando, você que está me ouvindo, e você que não foi batizado com o Espírito Santo. Sim, Deus. Começa a abrir a tua boca agora e falar, eu creio. Abra a sua boca agora e diga, é para mim, eu recebo. Começa agora, em nome de Jesus, orar em outras línguas. Você que não fala em línguas, recebe agora em nome de Jesus. Eu declaro agora o poder de Deus tocando você, a unção de Deus agora tocando você. Recebe agora a presença de Deus neste lugar que você está. Em nome de Jesus, eu declaro agora. Recebe o Espírito Santo. Rebaraba cantarabaraba xererebaraba sora cantarabarabara. Seja tocado agora por Deus. A unção de Deus te envolvendo. A glória de Deus te envolvendo. Você que está enfermo também. Eu declaro enfermidades vão embora. Sumam em nome de Jesus. Você que usava óculos, veja agora. Você sem óculos. Tira o óculos aí, olha. Você enxergando perfeitamente. Você que tinha fraqueza, andava de muleta, joga essa muleta agora e você vai ver que você vai andar perfeitamente. Você que andava na cadeira de roda, procura os nódulos, procura aí agora. Seja tocada agora pelo poder de Deus em nome de Jesus. Seja tocada agora. Toca agora, Espírito Santo, com teu poder, com a tua glória. Fale em outras línguas. Recebe agora em nome de Jesus. Seja curado. Você que está precisando de uma libertação, recebe agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela cura. Obrigado, Pai, pelas libertação. Obrigado, Pai, pelos batismos com o Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela unção poderosa. Em nome de Jesus que manifestou aqui nesse estúdio. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Ariston Júnior. Eu declaro sobre ele, eu declaro sobre o ministério dele, provisão chegando. Amém. Eu declaro ofertas chegando. Eu declaro uma nova unção. Aleluia! Tá muito forte a unção nesse lugar. Eu declaro sobre a vida dele uma nova unção, uma nova graça. Eu declaro que mortos ressuscitarão, enfermidades sumirão. Eu declaro agora uma nova graça. Você vai ver coisas diferentes que você nunca viu. O seu ministério nunca presenciou isso, mas curas diferentes vão acontecer. E eu declaro uma revelação da palavra, a palavra se abrindo. Que o mesmo espírito de sabedoria e revelação que Deus depositou sobre mim venha sobre você agora. E que você receba dessa graça. Que você receba dessa revelação. Que você receba dessa sabedoria. A palavra vai se abrir como um mapa espiritual sobre a tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu recebo. Glória a Deus. Se você recebe aí, escreve aí no comentário. Eu recebo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Júnior, foi uma bênção. Agradeço ter cedido tempo, chegou cansado,
Mas falei, você é jovem, não cansa não. Viajou 36 horas, 36, dirigindo, sozinho praticamente, né? Chegou ontem, né? Chegamos ontem. Ontem. Mas eu falei, não, vamos gravar aí, você é novo. Obrigado aí por ter cedido o tempo. Que Deus abençoe também o seu ministério, Amém. os projetos, tudo aí. Possa prover Amém. nesse casamento abençoado, prover tudo aí. Amém. Em nome de Jesus, Amém. muito obrigado. Obrigado, Ariston. Obrigado a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe, gente. Se inscreva no canal, curta, mande para outras pessoas, comente. Fui curado aí, você que foi curado, você que foi liberto aí, você que foi batizado com o Espírito Santo, comente. Amém? Isso vai ajudar a nossa vida aí. E fica firme orando em línguas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então estamos acabando. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.